O Amador debocha do Eduardo, mas o Eduardo responde que é mais homem do que ele e pergunta se ele quer que ele prove isso. O Amador responde que ele não está disputando a Beatriz com ele e que se ele quiser, pode ficar com ela, porque ele já pegou ela várias vezes. E o Eduardo senta-lhe uma bufetada na cara do Amador e começa a lhe agredir fortemente. Se possível, não esquece de deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube sempre vai notificar vocês de vídeos novos todos os dias. E não esquece de deixar o seu comentário e, se preferir, deixe o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, combinado? Tudo começa quando o Eduardo está conversando com a Beatriz e ele diz que todas as vezes que liga para ela, eles falam que ela não está. E o pior de tudo é que ele fica pensando que ela não ama ele. O Eduardo ainda fala que sabe muito bem que ela sempre está ali e sabe também porque ela está evitando ele. A Beatriz responde que é melhor que eles não voltem mais a se ver. O Eduardo pergunta o porquê e que ele não vai permitir que um fantoche do Amador estrague a vida deles dois. A Beatriz pergunta se então ele prefere que o Amador tome o filho dela. O Eduardo diz que ele não vai fazer isso, só que a Beatriz diz que está sendo ameaçada. O Eduardo diz que ele, o Amador, não vai se atrever a fazer isso e mesmo que ele se atreva a fazer, eles vão lutar porque ela tem todos os direitos e muito mais do que ele. A Beatriz diz que entende, mas que ela não pode correr esses riscos porque ela tem muito medo. O Eduardo pede para que ela confie nele. Em seguida, o Eduardo segue à procura do Amador e, ao chegar, ele é recebido pelo Amador com esporros, que critica ele mais uma vez que ele recebe um mala sem alça. O Eduardo responde após entrar que veio pessoalmente mandar ele deixar a Beatriz em paz, ou será como ele disse que vai quebrar a cara dele. O Amador debocha do Eduardo, mas o Eduardo responde que é mais homem do que ele e pergunta se ele quer que ele prove isso. O Amador responde que ele não está disputando a Beatriz com ele e que se ele quiser, pode ficar com ela, porque ele já pegou ela várias vezes. Mas para que ele foi dizer isso? Foi aí que começa o UFC e o Eduardo senta-lhe uma bufetada na cara do Amador e começa a lhe agredir fortemente. Mas nesse exato momento, o João Miguel chega e separa os dois e pergunta o que está acontecendo ali. O Amador então responde que agora entendeu é que o Eduardo trouxe então ajuda. O Eduardo pergunta então por que o João Miguel está ali. Ele responde que veio só perguntar sobre a Malu. O Amador diz que a Malu se mandou, mas o João Miguel fala que o porteiro falou que a Malu e a Candelária estão ali no apartamento. O Amador diz que ali não tem ninguém e se ele não acredita pode entrar e olhar. Mas o Miguel questiona que elas moram ali naquele apartamento. O Amador responde que sim, elas moravam ali, mas que já foram porque ele não quer elas mais ali naquele apartamento. E não tem ideias para onde elas foram e que também não lhe interessa. E não se importa o que vai acontecer com elas. O Miguel perde a paciência e parte para cima do Amador e chama ele de infeliz. Mas o Amador, em tom de graça, responde para ele ter calma porque assim não vale. 2 contra 1 é demais. E que vai denunciar os dois por invasão a domicílio. O Miguel diz que ele pode fazer o que quiser. O Eduardo fala que já tinha avisado que o Amador era um rato covarde e alerta o Amador que se ele voltar a ameaçar a Beatriz, ele vai ver o que acontece com ele e diz que isso foi apenas um alerta e que se ele falar que vai voltar a pegar o menino da Beatriz, ele vai pegar ele e lhe dar uma bela surra. O Amador só sorri e o Eduardo ainda diz para ele ficar sabendo que vai se casar com a Beatriz. Depois ele chama o Miguel e vão embora. E depois que os dois dão no pé dali, o Amador revoltado diz que agora nada vai deter ele e que isso vai custar muito, mas muito caro. Patrício tem um infarto e vai parar no hospital.
ele passa por uma cirurgia. E logo após isso, a Cecília vai lhe ver no hospital e ao chegar, o Patrício começa a dar umas gemidas e a enfermeira diz que ele está voltando da anestesia e ela, a Cecília, pode ficar se quiser, mas avisa que o Patrício não pode se mexer por nada e tem que evitar que ele se altere. A Cecília diz que tudo bem e que vai cuidar dele a partir de agora. A Cecília então se aproxima, é aí onde o Patrício se acorda e chama pelo seu nome e pergunta o que fizeram com ele. A Cecília responde que operaram ele para desobstruir as artérias que estavam bloqueando o fluxo de sangue para o seu coração. O Patrício pergunta se depois disso ele vai se salvar porque ele está se sentindo muito mal. A Cecília pede para que ele não se mexa e espere um pouco enquanto ela vai chamar o médico. O Patrício implora que ela não vá, que não deixe ele ali só. Ele se lamenta que tudo o que aconteceu foi muito horrível. A Cecília pergunta se ele está sentindo muita dor. O Patrício então responde que a dor que ele sente é saber o que fizeram. A Cecília pergunta quem. O Patrício responde aquelas duas, se referindo a Estefânia e a Isabela. Ele ainda diz: tudo aquilo foram elas, aquelas infames. Elas a atormentaram e cometeram todos os tipos de abusos com a Malu. E eu a chamei de ladra, eu dei uma tapa na cara dela. Eu a expulsei de casa, a minha própria filha, a minha filhinha que era inocente. A Cecília pede para ele ter calma, mas o Patrício não para de chorar e fala que ela, a Malu, é inocente, a filha dele sempre foi inocente e ele é tão canalha que a Malu não será capaz de lhe perdoar e ela tem toda a razão. A Cecília pede para ele parar, mas ele continua se lamentando. A Cecília diz que não, que ele fique tranquilo, que a Maria de Jesus vai lhe perdoar sim. O Patrício fala que ele foi muito cruel, muito duro e ele mesmo fez com que ela lhe odiasse. A Cecília fala que ele não pense assim, porque a Malu é incapaz de odiar alguém. O Patrício então fala: a mim sim, a minha pobre filha que eu desprezei e a rejeitei. E agora eu quero me confessar, e pede para Cecília chamar logo um padre antes que ele morra. A Cecília pede para ele parar e não dizer essas coisas. O Patrício fala que vai morrer sim e quer ser absolvido de seus pecados para que ao menos Deus possa lhe perdoar. O Miguel, já em casa, está muito revoltado e diz ao Eduardo que o Amador é um covarde e mau caráter e que só é valentão quando está na frente das mulheres e que ele lhe dá muito nojo. O Eduardo diz que ele não vai se meter mais e que já avisou a Beatriz que não tem por que ela sentir medo do Amador. Nesse momento chega a Branca e diz que já está de saída e que estava esperando apenas o João Miguel chegar e pergunta se o Eduardo está bem. Ele responde que está tudo bem sim. A Branca pergunta ao João Miguel como está o Patrício. O Miguel responde que ele ainda está muito mal, mas que vão fazer uma cirurgia e esperam salvar ele e torcem para que ele se recupere logo, mas que isso não é tudo e que tem outra coisa. A Branca pergunta o que é. O Miguel diz que a Malu desapareceu e a Branca fica surpresa e pergunta como foi que isso foi acontecer. O Miguel diz que isso ele ainda não sabe, ela só saiu do hospital e ele fica muito preocupado dela ficar por aí andando cega. É aí onde a Branca revela que a Malu não está mais cega e o Miguel fica surpreso. Muito obrigado por você ter chegado até aqui, se inscreva no canal e, se possível, deixe o seu gostei e assista esse vídeo que está aparecendo na tela para você aí. É mais uma bomba do que virá nos próximos capítulos da novela Cuidado com o Anjo. Agradecemos a cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.